Shalom, seja bem-vindo a essa edição do Curtas do Apocalipse, onde vamos dar ênfase em alguns pontos críticos com relação ao arrebatamento. Quando você olha ao que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala do arrebatamento, também conhecido como nossa bem-aventurada esperança, como um mistério. Ou seja, no geral, os profetas não falavam nem estavam cientes deste acontecimento, que é um dos significados de um mistério. Eu percebo que em Isaías, capítulo 26, versículo 19, há uma referência à ressurreição, a ressurreição da alegria, o que alguns ensinam que esta é uma referência com relação ao arrebatamento no Antigo Testamento, fato do qual não discordo, mas algo que a gente pode ter certeza é que Paulo revela nessa mesma passagem em 1 Coríntios 15, sobre o arrebatamento num tempo que os crentes vão receber um novo corpo. Este será um corpo espiritual que foi projetado perfeitamente para o reino de Deus. E quando olhamos na Escritura, nós vemos que somente aqueles que aceitarem o Evangelho vão receber este novo corpo. Agora, quando alguém morre hoje, desde que a obra do Messias ficou completa, desde que ele desceu ao Sheol e ficou cativo, desde sua ressurreição, quando alguém morre na fé, embora seu corpo seja enterrado e se decomponha no túmulo, sua alma fica presente com o Messias na mesma hora. E quando o arrebatamento acontecer, essa alma será reunida a um novo corpo glorificado. E é isso que vai acontecer quando ele descer. E a Escritura diz também: nós que ainda estamos vivos, as pessoas, tanto você quanto eu, ou não, nós veremos. Aqueles que ainda estiverem vivos quando o arrebatamento acontecer, seus corpos serão transformados quando forem chamados a subir e se encontrar com o Messias nas nuvens. Também sabemos que Paulo escreve sobre uma trombeta. Ele fala da última trombeta. É aqui que alguns se confundem. E eles erram ao acreditar quando ele fala da última trombeta, pois ele está falando da última trombeta que vai soar. Não é este o caso. Quando ele fala da última trombeta, esse termo última pode ser entendido como uma trombeta que está designada para os últimos dias. Uma trombeta que será soada. Porém, não necessariamente se fala sobre a última vez que as trombetas serão soadas. Está se falando sobre uma trombeta especificamente relacionada ao fim dos tempos. Quando o arrebatamento acontecer, será muito rapidamente. De acordo com a Escritura, será num piscar de olhos. Então você não vai conseguir se preparar para esse momento. Em lugar algum da Escritura, o arrebatamento é visto como um testemunho para a perda, em que o mundo ficará espantado quanto ao que acaba de acontecer. Nós não compreendemos dessa forma. O que entendemos é que isso vai acontecer bem rápido, num piscar de olhos. E nós somos aqueles crentes que serão reunidos a Ele, o que quer dizer que Ele estará conosco. Uma das formas em que isso é mencionado, por exemplo, em hebraico, é com o termo lekehá, que significa a tomada, que tem a ver com o fato de que os crentes serão levados, retirados deste mundo antes da ira de Deus. Agora, quando falamos da segunda vinda, e precisamos novamente fazer essa distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, eles não acontecem à mesma hora e não são a mesma coisa. Quando o arrebatamento acontecer, há uma promessa maravilhosa que, a partir daquele momento e para sempre, esses crentes,
todos os crentes de todas as diferentes idades. Nós estaremos com o Messias, como diz a Escritura, para sempre. Que esperança maravilhosa! Uma esperança certa. E, portanto, todo o tempo da segunda vinda, não estaremos reunidos a Ele, pois já estaremos com Ele. Porém, vamos retornar com Ele do céu para Jerusalém com o propósito do reino milenar. Portanto, no arrebatamento, estamos reunidos a Ele. Na segunda vinda, iremos retornar com Ele com o propósito de governar e reinar com o Messias por 1000 anos, como está escrito na Bíblia. Novamente, é muito importante que percebamos aquilo que a Escritura traz de forma bem clara, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Como crentes, não fomos designados para a ira, mas para alcançar a salvação. E a explicação é que nós não vamos experimentar a ira de Deus, mas vamos experimentar sua vitória. Algumas vezes, o termo salvação é melhor entendido em nosso idioma como conceito de vitória, libertação. Nós veremos os inimigos destruídos e vamos nos beneficiar da nova relação de aliança. Quando olhamos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, vemos exatamente aquilo sobre o que já temos conversado, que o arcanjo, o anjo que governa, vai soar o shofar com um brado. E esse brado, como a maioria compreende, é o som do shofar, ou seja, daquela trombeta única. E por que essa trombeta única? Há uma razão, pois quando falamos do shofar, o chifre de carneiro, se olhamos onde a Escritura primeiro faz referência ao termo, vemos que é no livro de Gênesis, na passagem que fala sobre a aliança Aquidah e Yetzirah, a aliança de Isaac, quando Abraão foi ao Har Moriá, o Monte Moriá, oferecer seu filho. E observamos que Deus providenciou um substituto, que foi um carneiro, pego no matagal, nos arbustos, pelos seus chifres. A relevância dessa história é que percebemos que, ao falar sobre Deus, olhando para a situação, vemos que Deus viu a necessidade e Ele mesmo providenciou aquele carneiro, de forma que a promessa fosse cumprida, a promessa de eterna bênção, a promessa do reino. Agora, o carneiro foi pego nos arbustos com seus chifres, e esse chifre que forma a base para o shofar, o chifre do carneiro que é soado. E quando olhamos no contexto, eis o que Deus providenciou para a vitória, para a vida, para que a promessa que Deus fez a Abraão fosse cumprida. Ele providenciou tudo. E se olharmos bem, veremos uma referência à vitória. Abraão ouviu: com isso, você irá capturar os portões de seus inimigos. Quando você captura os portões de seu inimigo, você é vitorioso. Então, com o som do chifre do carneiro, o sopro da trombeta, esse é o sinal para sermos lembrados daquilo que Deus providenciou na pessoa de seu Filho, Messias e Yeshua. O que ele providenciou, de forma que possamos desfrutar da vitória eterna e ter essa garantia. Já mencionei algo em nosso estudo anterior com relação ao dia de Cristo, que é relacionado ao arrebatamento. Baseado no que Paulo revela em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ouça com atenção. Eu disse que antes do arrebatamento haverá a revelação do anticristo. Por fim, haverá a abominação da desolação. Quando o anticristo entrar no templo de Jerusalém e se autoproclamar que ele é Deus, que ele é digno de ser adorado. Esse é o último acontecimento. Então Paulo diz, antes do dia de Cristo, tem que acontecer antes. E por que isso é tão importante?
Porque assim que acontecer tal fato, logo em seguida, porque Israel rejeita o anticristo, quando ele comete aquele sacrilégio, a abominação da desolação, sabemos que Deus vai fazer algo. Ele vai selar Israel de acordo com o Apocalipse capítulo 7, porque eles vão passar, eles vão estar aqui durante o derramamento da ira de Deus. Aquele selo irá protegê-los da ira de Deus, mas não irá protegê-los contra a perseguição liderada pelo anticristo, porque Israel o rejeitou. Sabemos que 2/3 do povo judeu, e me dói dizer isso, estes 2/3 do povo judeu serão mortos durante esse tempo conhecido como Etzera Hile Yaakov, um período de turbulências ou de perturbações para Jacó, um tempo da angústia de Jacó, quando 2/3 perderão suas vidas. Porém, Deus vai preservar um remanescente, 1/3, e por fim vai levá-los a acreditarem no Messias e aceitá-lo, e aceitarem a mensagem do Evangelho. Mas há uma última coisa que quero considerar, sobre a qual até já falamos antes, que é compreender o termo a grande tribulação. Muitas pessoas usam a lógica ao invés da palavra de Deus. Elas acreditam na grande tribulação, que a sua origem é Deus, e é a ira de Deus, ao final da segunda metade da 70ª semana de Daniel. Quando você olha na Bíblia, não é isso que vemos. Nós vemos grande perseguição, tempos de tribulação para Israel, e a ira de Deus sobre as nações durante a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Mas o termo a grande tribulação é diferente de simplesmente dizer grande tribulação, pois temos o artigo definido a palavra o, e é baseado no que a Escritura nos diz em Apocalipse capítulo 7, entendemos que é para crentes. Por que se fala grande tribulação? Porque o povo está sofrendo por causa de sua fé, e isso está sendo enfatizado por Deus. É precioso para Ele, quando o seu povo sofre por causa da fé nele, por obediência a Ele. Muitas pessoas ensinam que a grande tribulação está na segunda metade, acontece depois do arrebatamento, e tem a ver com as pessoas que têm fé durante aquele período que eles chamam de período de tribulação. E é sobre essa grande multidão que João fala em Apocalipse 7. Este não é o caso. Por quê? Em primeiro lugar, não tem nada na Escritura que fala sobre uma grande multidão de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, que é quem é mencionada com relação à grande tribulação. Não vemos isso na Escritura. Da mesma forma que não vemos um outro falso ensinamento, que os 144.000 são judeus evangelistas. Não diz isso em nenhum lugar da Escritura. Isso é o que os comentaristas, algumas pessoas, querem que acreditemos, mas em nenhum lugar diz que há 144.000 judeus evangelistas. Em nenhum lugar na Escritura diz que depois do arrebatamento, durante esta grande tribulação, haverá pessoas entre as nações que terão fé. Nós não vemos isso. Haverá um remanescente ao final, bem no final, por causa de Israel, mas não por causa de 144.000 judeus evangelistas. Não! Esse remanescente entre as nações vai existir porque eles verão Deus santificar Israel nos últimos dias, num sentido geral. Não especificamente esses 144.000 judeus evangelistas. Nós não entendemos que após o arrebatamento haverá essa grande salvação para todos os tipos de gentios. Devemos ser consistentes com a Escritura. O que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 11. E eu gosto de usar todo o testemunho de Deus para chegar a uma compreensão adequada. E o que Paulo diz é que, no momento atual, estamos lidando com um tempo para a plenitude dos gentios, pois parece haver uma ênfase sobre o mundo gentil, as nações. Porém, Paulo,
Diz que quando chegar o tempo da plenitude dos gentios, então ele vai voltar sua atenção ao fim da 70ª semana de Daniel para o povo judeu, de forma que o tempo dos gentios acabe, e então o remanescente será salvo. Falo do remanescente da casa de Israel, desse 1/3. E então veremos Israel sendo salva. E porque o remanescente entre as nações vê o que Deus faz, isso é confirmado, o que você pode comprovar ao final de Ezequiel, capítulo 37. Eles vão tomar nota do que Deus faz ao manter sua promessa de aliança a Israel nos últimos dias. Mas não vemos esses números grandes, como alguns ensinam, que tem a ver com o número de gentios que estão professando a fé nos últimos dias nessa grande tribulação. Simplesmente não está. Se você olhar com relação ao julgamento das trombetas e ao julgamento das taças de Apocalipse, capítulos 8 e 9, e também 16, o que encontramos é algo muito diferente. Vemos que, embora a ira de Deus estivesse sendo derramada, as pessoas não se arrependeram, não deixaram a maldade de suas obras, não deixaram seu adultério, seus assassinatos, seus roubos e coisas assim. Eles continuam desafiadores contra Deus. Então, é muito importante que tenhamos uma compreensão correta do arrebatamento. Essa edição do Curtas do Apocalipse apenas tocou em alguns pontos sobre a questão do arrebatamento. Já ensinei bastante, não apenas em vídeos curtos, de 20 ou 30 minutos, mas algumas horas, em 2 vídeos diferentes, sobre a verdade do arrebatamento. Então, eu te convido a assistir esses vídeos, que vamos colocar nos comentários logo abaixo. Você pode ir até lá e dar uma olhada mais ampla e minuciosa sobre o arrebatamento. Estes são apenas alguns pontos críticos que precisamos entender, pois espero que você pesquise e que não simplesmente acredite naquilo que alguém disse, seja eu ou outra pessoa. O que você deve fazer é conferir e olhar, estudar minuciosamente. Não dependa da sua própria compreensão. Não dependa dos ensinamentos de outros, mas examine a Escritura em oração e de forma minuciosa, pedindo ao Espírito Santo que te mostre sua verdade com relação a este abençoado acontecimento, a nossa grande esperança e a promessa de Deus do arrebatamento, que é Deus retirando os crentes deste mundo para que nós sempre estejamos com Ele e que não experimentemos a ira de Deus. Que maravilha! Será maravilhoso! E louvamos a Deus e lhe damos graças por toda esta esperança certeira. Assim eu encerro. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.